O Luiz Araújo, como prova da nossa amplitude democrática, usou a tribuna normalmente utilizada pelos mais conservadores aqui. Ótimo. É aquela velha história da Revolução Francesa, viu? Dos girondinos e dos jacobinos? Exatamente. O mundo precisa hoje de mais jacobinos, né? Inclusive de jacobinos negros, jacobinos trans, jacobinos de toda a ordem. Bom dia, companheiras e companheiros, aqueles que estão aqui à mesa nos representando, mas aqueles que estão também aqui nessa audiência, mas sobretudo aqueles milhares de homens e mulheres que nascemos inclusive antes da institucionalização do PSOL. O PSOL, ele obviamente comemora hoje a sua primeira década de fundação institucional. Ele nasceu antes, ele nasceu quando militantes que não abandonaram, ao contrário, abraçaram a necessidade de que a barca da Revolução Socialista ela continuasse na maré da história, foram às ruas coletar as suas assinaturas. Mas ele nasceu antes, inclusive, disso. Ele nasceu dos levantes populares, ele nasceu das experiências da esquerda, das má-sucedidas, das bem-sucedidas. Ele nasce da indignação. Portanto, a nossa década, ela se junta a outras tantas décadas. Por isso é importante sermos atentos com a história. Talvez as gerações aqui presentes não tenham vivenciado um momento tão duro para aqueles que defendem o socialismo, a liberdade, a justiça. Para aqueles que se dedicam à política como um ato de solidariedade coletiva. Talvez nunca na história destas gerações tenham aparecido figuras tão acanalhadas representando e ocupando estes lugares das institucionalidades. Nós não pertencemos, obviamente, aos carpetes luxuosos, né, aos vidros caros. Nós pertencemos às ruas. Quando aqui estamos, bravamente como essa bancada está, ou em outras casas parlamentares, eu finalizo com isso, nós somos o ponto fora da curva. A curva que nos interessa é, sobretudo, a curva da rua, da mulher oprimida, que luta contra a sua violência, do gay, da lésbica, do transexual, do trabalhador e da trabalhadora do chão da fábrica, do sem terra e do sem teto, do deserdado da riqueza. É desta curva a que nós pertencemos. É por ela, com ela, para ela, é dali que nós extraímos o nosso sentido. Nós temos uma dupla obrigação. Fazermos a luta do presente contra os ajustes, contra esse modelo de desenvolvimento que ele destrói os seres humanos e o planeta, ele destrói o que há de mais humano em nós, que é a esperança, a vontade de viver, o sentido de viver. Mas o outro... A Rádio Cama está transmitindo e a do áudio gravou. Eu finalizo. O outro desafio é reinventarmos a nós mesmos. O nosso partido, ele tem que ser o exemplo coerente, concreto, prático daquilo que nós queremos para o mundo. Justo, livre, aberto, democrático. É esse o partido que nós queremos, porque é este o partido que poderá encantar outros. Nós não queremos ser o monopólio da revolução, porque isso seria arrogante e uma pretensão falsa. Mas nós queremos sim dar um exemplo e uma contribuição importante. O que seria da política brasileira se não fosse o PSOL nessa última década? O que seria das batalhas, mesmo as institucionais eleitorais, sem a participação desse aguerrido, necessário partido como nós o sabemos? Portanto, eu que venho lá do semiárido, como tantos outros aqui que já falaram, que nos irmanamos, que vemos a crise hídrica, né, e as mazelas do capital todo dia no sertão cearense. Eu que estou aqui, inclusive, com o companheiro João Fredo, para denunciar o esquema de tortura institucional que está hoje, que vivem hoje os adolescentes no socioeducativo no Nordeste e no Ceará em particular. Isso para dar um exemplo. Todo dia para a gente é um dia de luta, todo dia é um dia de luta. Nós precisamos, de fato,
ter outra pretensão. Não a pretensão de simplesmente olharmos no espelho e dizer que fizemos a boa batalha. Isso já seria muito digno, ético, válido e nobre. A nossa pretensão é outra. Queremos ser uma esquerda radical e de massas. Radical na sua conduta ético-política, no seu programa, na verdade, dizer aquilo que tem que ser dito à sociedade e de massas. Porque o socialismo não será um ato de minoria. O socialismo será um ato de maioria. E nessa maioria deve estar espraiada a história do PSOL. Viva o PSOL, viva a Revolução Socialista Mundial. Muito obrigado.